No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão escaldante, Miguel apertou o volante do carro com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele havia acabado de sair de uma reunião com o pai, onde as palavras casamento e herdeiro ecoavam como sentenças de prisão. Mas o que o pai não sabia era que, na noite anterior, Miguel havia beijado Diogo, seu melhor amigo de infância, em um impulso que mudaria tudo. O beijo aconteceu no terraço do apartamento de Diogo, com a vista para o Tejo brilhando ao fundo. Eles estavam bebendo vinho, rindo de memórias antigas, quando o ar se carregou de algo não dito. Miguel, noivo de Ana há 2 anos, sentiu o mundo girar quando os lábios de Diogo tocaram os seus. Foi um erro. Uma revelação. Ele não sabia, mas o pânico o consumia agora, enquanto dirigia para casa. Chegando ao apartamento que dividia com Ana, Miguel encontrou a noiva arrumando a mesa para o jantar. Ela sorriu, alheia ao turbilhão dentro dele. Como foi o dia, amor? Perguntou ela, com aquela doçura que sempre o fazia se sentir culpado. Ele murmurou algo sobre trabalho, mas sua mente estava em Diogo. Como poderia enfrentar isso? A família dele, conservadora e influente na sociedade lisboeta, esperava um casamento perfeito. Seu pai, um empresário bem-sucedido, já havia planejado tudo: a cerimônia na sede de Lisboa, os convidados ilustres, o futuro herdeiro para continuar o legado. Miguel sentou-se no sofá, fingindo ler um jornal, mas as palavras dançavam em sua visão. Ele se lembrou da infância em Sintra, onde ele e Diogo corriam pelos jardins do Palácio da Pena, inseparáveis. Diogo sempre foi o mais livre, o artista que pintava murais nas ruas de Alfama, enquanto Miguel seguia o caminho traçado pela família, universidade, carreira em finanças. Mas agora, aos 28 anos, aquele beijo havia rompido a fachada. O telefone tocou. Era Diogo. Miguel atendeu no banheiro, sussurrando: "O que foi isso ontem?" Diogo respondeu com voz calma: "Foi real, Miguel. Há anos eu sinto isso." "E você?" Miguel desligou, o coração acelerado. Ele precisava decidir: confessar a Ana ou enterrar o segredo. Mas a sociedade portuguesa, ainda presa a tradições católicas, não perdoaria. Seus amigos, sua carreira, tudo em risco. Naquela noite, durante o jantar, Ana notou sua distração. "Está tudo bem", insistiu ela. Miguel mentiu, dizendo que era estresse do trabalho. Mas dentro dele, o conflito rugia. Ele amava a Ana, ou pelo menos achava que sim. Ela era gentil, inteligente, a parceira perfeita aos olhos do mundo. Mas Diogo despertava algo profundo, proibido. No dia seguinte, Miguel encontrou Diogo em um café no Chiado. O ar estava tenso. "Não podemos fazer isso", disse Miguel. "Estou noivo." Diogo olhou nos olhos dele. "E se isso for quem você realmente é? Quantas vidas vamos desperdiçar fingindo?" As palavras acertaram como um soco. Miguel saiu dali confuso, mas uma semente de dúvida havia sido plantada. De volta ao escritório, seu pai o chamou para uma conversa. "O casamento é em 6 meses. Não me decepcione, filho." Miguel assentiu, mas sentiu o peso da expectativa. Ele pensou em sua mãe, devota católica, que sonhava com netos. Como contar a eles? O medo de rejeição o paralisava. À noite, Ana propôs um filme romântico. Miguel concordou, mas sua mente vagava. Quando ela adormeceu em seu ombro, ele chorou em silêncio. A escolha estava se aproximando: seguir o caminho seguro ou abraçar a verdade, custe o que custar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel evitava Diogo, mas as mensagens chegavam: "Pensa em nós." Ele deletava, mas o desejo persistia. Em uma reunião familiar, sua tia comentou sobre esses modernos que desafiam a tradição. Miguel se sentiu exposto. Finalmente, em uma caminhada solitária pelo bairro Alto, ele decidiu confrontar seus sentimentos. Ligou para Diogo: "Vamos conversar." Eles se encontraram em um bar discreto. Diogo contou sua história: havia saído do armário aos 20, perdido amigos, mas ganhado liberdade. "Você merece isso também", disse. Miguel confessou: "Tenho medo." Diogo tocou sua mão: "Eu também tive." Mas a mentira dói mais. Eles saíram dali mais próximos, mas Miguel sabia que o confronto com Ana era inevitável.
No fim da semana, Ana o confrontou: você está distante. O que há? Miguel respirou fundo: preciso te contar algo. As lágrimas vieram antes das palavras. Ele revelou o beijo, a confusão. Ana ficou em choque, depois furiosa. Como pôde, gritou ela, saindo de porta afora. Miguel ficou sozinho, o apartamento e quando vazio. Ele havia escolhido a honestidade, mas a que preço? A família ainda não sabia. O pai ligaria em breve para os preparativos do casamento. O caos apenas começava. Após a confissão, Ana não voltou para casa naquela noite. Miguel passou horas andando pelo apartamento, o remorso misturado ao alívio. Ele havia traído a confiança dela, mas também se libertado de uma mentira. Pela manhã, uma mensagem dela: preciso de espaço. Ele entendeu, mas o vazio consumia. Diogo o encontrou em um parque no Príncipe Real. Como você está? Perguntou, com preocupação genuína. Miguel desabafou: arruinei tudo. Diogo abraçou: não. Você começou a consertar. Mas Miguel duvidava. A sociedade lisboeta, com suas fofocas e julgamentos, o aterrorizava. Ele imaginava os olhares na rua, os comentários nos jantares familiares. Seu pai ligou: venha almoçar domingo. Traga Ana. Miguel mentiu: ela está viajando. Mas o confronto se aproximava. Ele precisava decidir como contar à família. Diogo sugeriu: faça aos poucos. Mas Miguel sabia que não havia meio-termo. Naquela tarde, ele visitou a mãe em Cascais. Ela preparava pastéis de nata, o cheiro familiar o acalmando momentaneamente. Você parece cansado, filho, disse ela. Miguel hesitou, mas acabou contando sobre a briga com Ana, omitindo os detalhes. A mãe aconselhou: o casamento resolve tudo. Ele saiu dali mais confuso. À noite, Ana retornou. Eles conversaram calmamente. Você é gay? Perguntou ela. Miguel negou: não sei. Mas sinto algo por Diogo. Ana chorou: eu te amo, mas não posso competir com isso. Eles decidiram cancelar o noivado, mas manter em segredo por enquanto. Miguel sentiu um peso sair, mas outro entrar. Agora, a família. Ele marcou um jantar com os pais. Diogo o encorajou: seja você mesmo. No restaurante em Belém, com vista para o mosteiro, Miguel reuniu coragem. Após o prato principal, disse: pai, mãe, o casamento está cancelado. O pai franziu a testa: por quê? Miguel respirou: porque eu amo outra pessoa. A mãe perguntou: quem? Diogo, respondeu ele. O silêncio foi ensurdecedor. O pai explodiu: isso é absurdo. Você não é assim. A mãe chorou: o que dirão as pessoas? Miguel defendeu: é quem eu sou. O pai saiu furioso, a mãe o seguiu. Miguel voltou para casa destruído. Diogo esperava: como foi? Pior do que imaginei. Mas nos braços de Diogo, ele encontrou consolo. Pela primeira vez, eles se beijaram sem culpa. Os dias seguintes foram de isolamento. O pai cortou o contato, a mãe ligava chorando, implorando que repensasse. Amigos comuns com Ana se afastaram. No trabalho, rumores circulavam. Diogo apoiava, mas tinha seus próprios demonios. Ele havia perdido o emprego por ser abertamente gay, lutando contra preconceito. A sociedade muda devagar, disse ele. Miguel decidiu lutar. Ele procurou um terapeuta em Lisboa, especializado em questões LGBT. As sessões ajudaram a processar o conflito interno, anos de repressão, medo da rejeição. Em uma manifestação no Rossio pela Igualdade, Miguel e Diogo marcharam juntos. Ali, ele viu outros como ele, fortes apesar das adversidades. Isso o inspirou. Mas o pai não cedia. Em uma ligação, disse: se continuar isso, deserdei você. Miguel rebateu: prefiro ser pobre e feliz. O pai desligou. Ana, surpreendentemente, o procurou. Quero que seja feliz, disse ela. Eles se abraçaram como amigos. Miguel e Diogo começaram a namorar oficialmente. Passeios pelo Castelo de São Jorge, jantares em Alfama.
mas a pressão social persistia. Um primo o confrontou: você envergonha a família. Em uma noite chuvosa, Diogo propôs: vamos morar juntos. Miguel aceitou, mas duvidava. E se o pai cumprisse a ameaça? O clímax veio em uma reunião familiar. O pai convocou todos. Miguel foi, Diogo ao lado. O pai anunciou: escolha, volte para Ana ou saia da família. Miguel olhou para Diogo: eu escolho ele. O pai gritou: então vá. Miguel saiu, coração partido, mas livre. A mãe o seguiu: dê tempo. Mas o dano estava feito. Com a família fragmentada, Miguel se mudou para o apartamento de Diogo em Moraria. O bairro multicultural o acolheu, longe das expectativas burguesas. Mas o custo era alto, sem o apoio financeiro do pai, ele lutava para manter o emprego. Diogo trabalhava como freelancer, pintando retratos. Juntos, eles construíam uma vida nova, mas as feridas sangravam. Miguel sonhava com reconciliação, mas o pai permanecia inflexível. Uma amiga de Ana o procurou: ela está sofrendo. Miguel se sentiu culpado. Ele a visitou: desculpe. Ana sorriu: eu entendo agora. Seja feliz. Isso aliviou um pouco. No trabalho, o chefe, conservador, o demotivou. Rumores sobre sua orientação afetavam promoções. Miguel considerou mudar de carreira, talvez algo criativo com Diogo. Em uma viagem a Porto, eles escaparam da pressão. Caminhando pela ribeira, Miguel confessou: tenho medo de te perder. Diogo respondeu: não vai acontecer. Mas dúvidas persistiam. De volta, uma carta do pai: venha sozinho. Miguel foi. O pai, envelhecido, disse: sua mãe está doente. Culpa sua. Miguel rebateu: culpa do preconceito. Discussão acalorada terminou em impasse. A mãe piorou, hospitalizada. Miguel a visitou: eu te amo. Ela sussurrou: eu também, mas oro por perdão. O conflito religioso machucava. Diogo apoiava, mas tinha inseguranças: e se você voltar atrás? Miguel garantiu: não. Em uma festa LGBT no Bairro Alto, eles encontraram aceitação. Mas um ex de Diogo apareceu, ciumento, causando briga. Miguel questionou: há mais? Diogo negou, mas a confiança abalou. O pai visitou o apartamento. Sua mãe quer ver você casado. Miguel riu amargo: com Diogo. O pai negou: com uma mulher. Saída tensa. Miguel decidiu confrontar a sociedade. Escreveu um artigo para um jornal sobre sua jornada, expondo preconceitos. Repercussão mista, apoio e ódio. A mãe melhorou, mas o pai a manipulava. Em uma visita, ela implorou: volte. Miguel recusou. Diogo propôs casamento: vamos mostrar a eles. Miguel hesitou, mas aceitou. Planejamento secreto. Mas traição veio: um primo vazou para o pai. Ele ameaçou: deserdeio e exponho. Miguel desafiou: faça. A tensão culminou em uma confraternização familiar. Miguel chegou com Diogo. O pai explodiu, mas a mãe interveio: deixe-o ser feliz. Rachadura na família. Miguel saiu vitorioso, mas exausto. A jornada continuava. Com o apoio parcial da mãe, Miguel e Diogo prosseguiram com os planos de casamento. Escolheram uma cerimônia civil em Sintra, simbólica para sua infância. Mas o pai boicotava, influenciando parentes. Miguel enfrentava discriminação no trabalho, colegas o isolavam. Ele pediu demissão, abrindo uma galeria com Diogo. Risco financeiro, mas liberdade. Ana reapareceu, namorando novo. Fico feliz por você, disse. Fechamento. Mas Diogo escondia algo: ligações misteriosas. Miguel confrontou: quem? Diogo admitiu: contato com ex para ajuda financeira. Traição? Não, mas dúvida plantada. Em uma terapia conjunta, processaram. Confiança é frágil, disse o terapeuta. O pai adoentou. Miguel visitou: porque me odeia.
O pai confessou, medo do que dirão. Revelação, ele havia reprimido sentimentos semelhantes na juventude. Miguel perdoou parcialmente. Mude. O casamento aconteceu. Poucos familiares, mas amigos LGBT lutaram. Votos emocionais, apesar de tudo, escolho você. Pós-casamento, lua de mel no Algarve. Paz temporária. Mas sociedade atacava, artigo crítico no jornal. Miguel respondeu publicamente, defendendo direitos. O pai, recuperado, apareceu na galeria, estou orgulhoso. Reconciliação tentativa. Diogo traiu confiança, encontrou ex-Miguel descobriu, devastado. Porquê? Diogo, insegurança. Separação temporária. Miguel sozinho, questionando escolhas. Volta à família. Não. Reflexão profunda, danos da repressão. Separado, Miguel morou sozinho em Alfama. Dor intensa, mas crescimento. Terapia ajudou, você é forte. Diogo implorava perdão. Miguel hesitava. Mãe mediou, perdoe como perdoei seu pai. Pai mudou, apoiou causa LGBT, doando para associações. Miguel reconectou com Diogo, precisamos de tempo. Encontros casuais, reconstruindo. Sociedade evoluía, leis progrediam em Portugal. Miguel escreveu livro sobre jornada, best-seller. Impacto social. Confronto final com Diogo, quer tentar. Reconciliação. Família reunida, pai aceitou Diogo. Mas custo, amizades perdidas, carreira alterada. Awakening, Miguel realizado. Anos depois, Miguel e Diogo adotaram uma criança, desafiando normas. Família apoiava, sociedade questionava. Reflexões, escolhas certas. Danos valeram. Vida plena, mas cicatrizes. Foi certo Miguel priorizar o amor verdadeiro sobre as expectativas familiares, ou ele deveria ter sacrificado sua felicidade pela harmonia social?